canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e este é o Momento IBAD. Hoje estaremos iniciando os livros poéticos. Estaremos comentando um pouco sobre esses 5 livros especiais da Bíblia Sagrada. O que são livros poéticos? Nós temos na Bíblia Sagrada primeiro o Pentateuco, os primeiros 5 livros, depois nós temos os livros históricos e depois, logo após, nós temos os livros poéticos. São 5 livros escritos em forma de poesia hebraica. Nós temos o livro de Jó, temos o livro de Salmos, temos o livro de Eclesiastes, de Cantares e também o livro de Provérbios. São esses 5 livros que são considerados livros poéticos. Nesse primeiro capítulo, nós estamos falando sobre o livro de Jó. Estaremos falando um pouco sobre sofrimento, fé e adoração. Nós estaremos iniciando falando que o livro de Jó, ele apresenta o patriarca sendo um homem íntegro e sincero a Deus. E mesmo assim ele passou por um sofrimento muito grande. Apesar de toda essa fidelidade, o patriarca ele perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família e também perdeu a sua saúde. Mas uma coisa é muito importante, ele não perdeu a fé em Deus. Eu me lembro de um hino que a gente costumava cantar que dizia o seguinte: se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. E é isso que nós vemos na vida de Jó. Jó, ele perdeu tudo na vida, mas ele não perdeu a fé e a confiança em Deus. Nós vemos que o livro de Jó, ele é um livro que traz bastante polêmica. Por quê? Porque diante de um olhar de prosperidade, diante de uma visão de que todo servo de Deus não pode sofrer, é muito difícil você aceitar o sofrimento de um justo. Nós vemos que na comunidade, na cultura em que Jó vivia, todo sofrimento era causado pelo pecado. Se você está sofrendo, é porque você pecou. E em nossos dias nós vemos o seguinte: se você andar direitinho, você vai ser próspero. Então nós vemos que é mais ou menos o mesmo olhar que se tinha naquela época. E então surge um questionamento muito grande: como que um Deus poderoso, onipotente, permite que um justo venha a sofrer? Mas é sobre isso que nós vamos estar aprendendo no decorrer do livro de Jó. Estamos na página 17, agora já partindo para a página 18, que vai dizer que em Jó nós encontramos diversos pensamentos, diversas visões sobre o sofrimento, sobre as causas e as reações diante do sofrimento. O primeiro é a visão dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles viam no sofrimento, como resultado do sofrimento viria o pecado. Quer dizer, que o sofrimento era resultado do pecado. Essa era a visão dos amigos de Jó. Nós vemos que nas suas falas, eles querem que Jó confesse o seu pecado para que ele deixe de sofrer. E essa era a visão dos amigos de Jó. Nós vamos ver que Jó acreditava o sofrimento à ação divina. Quer dizer, ele sabia que era ação divina. Ele não compreendia, mas ele via aquele sofrimento como uma ação divina. Satanás, ele já tinha um outro olhar do sofrimento. Para Satanás, todo sofrimento levaria o homem a blasfemar contra Deus. Isto é, o homem não resiste ao sofrimento sem blasfemar contra Deus. Essa visão não é de toda errada. Pode perceber que é muito comum que o ser humano, diante do sofrimento, ele venha a questionar, ou o questionar não seria errado, mas ele vem, muitas das vezes, a blasfemar contra Deus. Então, essa era a visão de Satanás, que o sofrimento levaria o homem a blasfemar contra Deus. E Deus, ele já sabia que o sofrimento nada mais é do que permissão soberana. Então, nós temos essas 4 visões do porquê do sofrimento. Título e data e autoria de Jó. O título de Jó, para muitos críticos,
é tido como se o nome Jó, se Jó nunca tivesse existido, que era apenas um nome fictício. Se nós formos olhar dessa maneira, Jó deixaria de ser, seria simplesmente uma fábula, então deixaria de ser algo espiritual e verdadeiro, e também deixaria de ser um livro histórico, porque não seria mais uma história real e verdadeira, seria simplesmente uma ficção. Mas nós acreditamos, por quê? Porque Tiago, ele fala a respeito de Jó, o próprio Cristo fala a respeito de Jó, e vários outros personagens bíblicos, eles falam sobre a realidade, a veracidade histórica de Jó. Data dos acontecimentos. A data de quando aconteceu a história de Jó é tida como se fosse do ano 2000 a 1700 a.C., dentro desse período que provavelmente Jó viveu, que é considerado o período em que viveram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, dentro desse período. Por que se tem essa visão? Nós vamos ver na página 19, lá em cima, que Jó, ele fazia um papel de sacerdote do lar, e era algo muito comum na época dos patriarcas. Então a forma de viver de Jó era muito semelhante à forma de vida que tiveram os patriarcas. Então por isso acredita-se que Jó viveu nesse período, entre 2000 a 1700 anos antes de Cristo. O local dos acontecimentos, pouco se sabe. O que a gente tem relato é que Jó viveu em Uz dos caldeus, é uma cidade ao sul de Edom e ao noroeste do deserto da Arábia, de acordo com alguns geógrafos. Então essas informações que a gente tem a respeito do local. A falta de registro sobre quem escreveu remete a várias suposições. Já foi dito que o próprio Jó escreveu, outros acreditam que foi o rei Salomão, também acredita-se que foi Moisés, Neemias, Esdras. Vários personagens foram tidos como escritores de Jó. O que a gente sabe é o seguinte, que essa história, esse acontecimento foi passado de geração a geração de forma oral, isso é, de pai para filho, até chegar a um ponto que alguém registrou esses fatos. É isso que a gente sabe. A natureza do livro de Jó. O texto de Jó é considerado pela tradição judaica e pela maioria dos teólogos como um livro de sabedoria, por apresentar graciosas lições para a vida do homem. Então nós vemos que nessa obra tem diálogo de Deus com o próprio Satanás. Nós vemos Deus falando com o homem buscando falar com Deus. Então nós vemos, é um livro de sabedoria, é considerado um livro de sabedoria. Por quê? Porque traz um contexto onde traz muitas experiências sábias para o nosso crescimento. Então, por isso, é considerado como um livro de sabedoria. Jó, um grande conflito teológico. Como eu já disse anteriormente, hoje nós vivemos a teoria da prosperidade, onde se você crê em Deus, você não pode sofrer. Se você é filho de Deus, você não pode sofrer. Nós já falamos também que na cultura judaica e na cultura também, no período de Jó, também era considerado que todo sofrimento era causado porque a pessoa havia pecado. Nós vemos que os próprios discípulos, quando passam diante daquele homem que estava à beira do caminho mendigando, eles perguntam para Jesus, quem foi que pecou? Por quê? Porque para eles, ele estava naquela situação porque havia pecado. Então era muito comum. Isso traz um conflito teológico. Por quê? Porque vem aquela questão, por que Deus permite o sofrimento? Se Deus é soberano, onipotente, onipresente, o porquê que Ele permite o sofrimento do justo? Então existe essa questão teológica que traz um grande conflito para muitos. Na página 20, nós vamos ver aí, quando nós observamos a vida de Jó, nós vemos que ele era íntegro, pois foi o próprio Deus quem testificou de Jó. No entanto, apesar da sua integridade, Jó ele não deixou de ser atingido em duas áreas muito importantes da sua vida. Primeiramente, Jó foi atingido nos seus bens, seus filhos, sua família, tudo aquilo que rodeava Jó, ele perdeu, tudo aquilo que estava na sua área externa, tudo, ele perdeu tudo. No entanto, isso não fez com que Jó pecasse.
Então o inimigo ele foi diante de Deus e falou, mas isso aí é porque não atingiu ele ainda, só atingiu o que estava por fora, não atingiu a sua pele, literalmente. Então o inimigo volta e nesse segundo ataque ele atinge Jó no seu interior, ele atinge o corpo de Jó, ele atinge o psicológico de Jó, ele atinge a pele de Jó, quer dizer, causando feridas literais. Imagine só essa situação. No entanto, mesmo diante dessa situação, Jó não negou a Deus. Então, como eu já disse, Jó ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a confiança. E é interessante que dentro de todos esses debates, algumas perguntas surgem muitas das vezes e vamos analisar elas. Se Deus é onipotente, por que ele permite? Por que ele não interfere para acabar com o sofrimento do justo? Se o anjo do Senhor ele acampa ao redor do justo, o porquê que o justo sofre? Se Deus revela aos seus servos coisas futuras, por que ele não revelou a Jó? Por que ele não revela em muitas situações para evitar que a pessoa venha a sofrer? Seria necessário Deus provar para Satanás que Jó era fiel? E por fim, o justo como Jó merece sofrer? Se a gente for fazer esses questionamentos, irmãos, a gente se torna cético. A gente deixa de acreditar em Deus. Porque são questões que borbulham muitas das vezes na cabeça daquele que não para ter um olhar mais espiritual. Porque nós vimos no início do livro que nós precisamos estudar esse livro com olhar espiritual, com oração, com olhar temente a Deus, para que nós não venhamos a se tornar crítico de Deus, para que nós não venhamos a se tornar céticos. Então esse livro precisa ser estudado com muita fé, com muita devoção, com muita oração, para que nós não venhamos a duvidar de Deus, porque nós sabemos que a vida cristã ela é movida pela fé, pela fé, não é pelas circunstâncias. Então é muito importante a gente ter esse olhar e saber que Deus ele é soberano. Qual que é o objetivo do livro de Jó? Nós vamos ver que o livro de Jó, nós podemos ver nele 3 grandes objetivos. O primeiro é responder ao problema do mal. Por que o mal existe? Entendeu? E então essa é uma das questões. Quem criou o mal? E por que Deus permite o mal? São questões que o livro de Jó ele vem trazendo para nós. Nós vemos que o livro de Jó ele responde a esse problema e apresenta sem rodeio interesses opostos no universo. Ele mostra que existem interesses opostos. Existe o interesse de Deus em abençoar seus filhos e existe o interesse de Satanás de prejudicar toda a criação de Deus. Nós vamos ver que o segundo objetivo é analisar as profundezas da fé de um ser humano. Até que ponto a fé humana pode suportar a dor? Até que ponto a fé humana pode resistir à provação? E por fim, o terceiro ponto, e o maior, são os mistérios e as reações de Deus diante do mal. Então nós vamos ver qual é a reação de Deus diante do mal, como que Deus age diante do mal. Nós vemos que além, nós vemos já na página 22, que vai falar que além desses detalhes, nós vemos que além desses objetivos principais, existem outros objetivos que nós vemos que vai analisar o nosso cotidiano. Imagine você, se nós, quando diante de um sofrimento, nós já nos revoltamos muitas vezes e, se não tomarmos cuidado, até blasfemamos contra Deus. Isso porque nós conhecemos o livro de Jó e conhecemos a Bíblia Sagrada. Agora imagina se nós não conhecêssemos tudo que Jó passou. Então seria muito mais complicado a nossa vida. Nós seríamos muito menos resilientes diante das tribulações, diante das dificuldades. Nós teríamos muito menos condições de suportar. Então o livro de Jó ele tem vários objetivos, inclusive de trazer para nós essa clareza, essa facilidade para compreender o agir de Deus. Os questionamentos de Jó. Nós vemos que Jó ele faz vários questionamentos. Ele pergunta o porquê que ele nasceu, por que ele não morreu logo após o nascimento, por que Deus o manteve vivo.
Ele faz vários questionamentos, porque para ele seria melhor ter nascido morto, seria melhor que aquele dia que ele nasceu não houvesse existido. E ele traz ali vários questionamentos. É interessante que quando Deus ele aparece para Jó no final de toda a história, nós vamos ver isso, Deus não responde, Deus traz questionamentos. Deus traz ali mais de 70 questionamentos para Jó, e através desses questionamentos, Jó compreende o agir de Deus. Terminamos por aqui com Deus, até o nosso próximo encontro, quando estaremos no capítulo 2, falando sobre a casa do oleiro. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.